Olá, eu sou Leandro Cruz. Estamos começando o programa Gira na Política, onde teremos uma série de entrevistas, bate-papos e hoje recebendo aqui doutor Reinaldo José, pós-graduado em Direito Eleitoral. Doutor Reinaldo, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Gira na Política. Eu que agradeço o convite, Leandro, agradeço ao Gira Notícias, à Rádio Hits, pela oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência, que é maravilhosa. E nós vamos, ao longo desse bate-papo, podcast, tirar a dúvida dos eleitores e também dos pré-candidatos. A gente vai trabalhar durante todo esse bate-papo e ao longo do ano de 2024 sobre as eleições municipais. Sim. Doutor Reinaldo, se apresente, fique à vontade. Bom, meu nome é Reinaldo José, meu escritório fica na cidade de Esmeraldas, onde eu moro. Tenho dedicado já muito tempo ao direito eleitoral. Também trabalho com outras áreas do direito, mas é uma área que eu realmente gosto, é uma coisa que eu sinto no coração. E tenho sido muito feliz no que tenho feito até agora e espero que nesse bate-papo a gente consiga trazer alguma informação de relevância tanto aos candidatos quanto aos eleitores. E, doutor Reinaldo, importantíssimo é o papel do advogado nas eleições. Creio que esse ano, não, todos os anos das eleições são os anos aí que vocês mais trabalham dobrado. Fala pra gente sobre a importância do papel do advogado nas eleições municipais este ano de 2024. Sim, o papel do advogado, o pessoal pensa muito nos processos, né? Na judicialização. Sim, esse é um fator que eu quero falar mais à frente, mas o advogado ele é importante no procedimento eleitoral desde o início, registro de candidatura, para saber inicialmente se uma pessoa pode ou não ser candidata, verificar as condições de elegibilidade dessa pessoa, orientá-la como ela deve proceder, desde o desejo de ser candidata até se filiar a um partido, fazer o registro da candidatura, ser eleita e tomar posse. Então, para tudo isso, ela precisa do advogado. E, ao final, para prestar as contas da sua campanha, que também, se for eleito, as contas não forem aprovadas, essa pessoa pode não tomar posse, ou pode tomar posse e depois perder o mandato. E eu falo que tanto o advogado quanto o contador são profissionais importantíssimos, tão importantes quanto o marketing eleitoral. Então, acho que são os três pilares que um candidato, um pré-candidato, um partido político devem ter: o advogado, o contador e o marketing eleitoral. Com isso, ele caminha de forma segura, vai fazer uma boa campanha, vai ter sucesso, vai ser eleito. Doutor Reinaldo, e a dúvida dos pré-candidatos às eleições municipais no mês de agosto, então, confirmando essa candidatura oficialmente, as alterações jurídicas que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos, comparado à eleição de 2020 para a eleição de 2024. Sim, tivemos algumas mudanças bem importantes, algumas que nós já experimentamos nas eleições gerais de 2022, outras são inéditas, mas eu vou falar de três, se tiver mais tempo falamos das outras, mas três que eu considero muito importantes. A primeira delas é a questão das federações, que já conhecemos as federações desde as eleições de 2022, mas agora pela primeira vez vamos ter esse fenômeno jurídico partidário funcionando nos municípios. O que são as federações? Antes, os partidos se coligavam. Sim. As coligações eram mais livres. Poderia fazer as coligações em nível apenas municipal ou estadual. E isso acontecia de uma forma muito natural. Coligava hoje, amanhã não era mais coligado. As federações elas têm um princípio mais robusto. Por quê? São partidos com algum alinhamento ideológico ou propósitos comuns que se juntam por pelo menos uma legislatura. Então, eles se juntam a nível federal. Alguns acabam que ainda não aconteceu, mas deve acontecer, de partidos que formam uma federação logo se fundirem, se tornarem um partido único. E o partido que quiser sair dessa federação, ele pode sair por sua autodeterminação, mas ele não vai receber aquele fundo destinado ao partido, àquela federação, no período que faltar até cumprir os 4 anos daquela legislatura para que eles fizeram. Outra situação é a do combate à desinformação. Acho que é
As ferramentas de combate à desinformação serão ainda mais contundentes agora nessa eleição. Já foram um pouco nas eleições de 2022, mas agora, né, os candidatos a vereador e prefeito e vice vão se ver numa situação de que nem sempre aquilo que eles querem dizer para desqualificar um adversário, que é comum nas eleições do Brasil, agora eles vão ter que tomar um certo cuidado, porque já não se pode mais falar qualquer coisa livremente. Não podia, mas hoje a Justiça Eleitoral vai estar mais em cima e, novamente, você pode usar essa ferramenta, ser eleito com desinformação e não tomar posse. Será que vale a pena? Eu acho que não, porque eu conheço o que é uma campanha eleitoral ali, você também conhece. É muito dinheiro, é muita energia, muito tempo, muita gente envolvida para você poder jogar tudo a perder. E nisso eu falo, converse com o advogado de manhã, à tarde, à noite, na hora de dormir, antes de dar uma declaração, antes de fazer aquele videozinho bombástico. Conversa com o advogado e vê se você não está ali disseminando uma desinformação ou, né, de forma, às vezes, até involuntária, porque acreditou no que alguém te disse. Então, isso é muito importante. E é muito comum isso nas eleições municipais, essa difamação da pessoa, inclusive levando ataques fortes, às vezes até a família, né? Sim. E grande parte das vezes, até pouco tempo atrás, as pessoas ainda conseguiam tomar posse. Então, hoje a situação está mais... Sim, eu acredito que, mais uma vez, nós teremos uma eleição muito judicializada, muito resolvida. Primeiro resolve no voto, depois vai ter que resolver na caneta do juiz. Geralmente, quem perde tende a entrar com ações contra quem ganhou. Suplente. Às vezes, o suplente, o adversário direto nas majoritárias. Né? Às vezes, o seu amiguinho de campanha ali, ele vai te derrubar para tomar seu lugar. Então, acho que dessa vez, e pela primeira vez com a questão da inteligência artificial de uma forma muito marcante, né? Sim. Então, hoje eu consigo, né, com pouco dinheiro, fazer... O meu adversário está falando algo que ele nunca disse e as pessoas vão acreditar naquilo. E se isso for detectado, você pode perder seu mandato, porque às vezes você conquistou com uma luta tão grande, né? Sim. E a situação da pré-campanha e campanha. É importante o senhor citar para a gente aqui as datas sobre essa pré-campanha e a partir de agosto, então, a campanha de fato acontecendo. E gostaria que você citasse material, internet. As pessoas às vezes têm usado, uma dúvida que surge muito quando a gente coloca sempre em discussão a pré-campanha é sobre o tráfego. A pessoa às vezes gasta um dinheiro agora muito alto em campanhas, vídeos patrocinados, pode, não pode, e na campanha também. Certo. Primeiro vamos falar de pré-campanha. Pré-campanha é um fenômeno, né, que eu aprendi como professor de direito eleitoral que não existe pré-campanha, existe campanha. E tudo que é anterior à campanha se chamaria pré-campanha. Aí no Brasil criou-se esse instituto que o direito tende a acompanhar a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que as pessoas, antes de serem candidatos, vão lá e conversam com o partido, já tem uma coisa mais apalavrada e se lançam pré-candidatos. Mas isso é uma coisa meio no ar. Nesse período, de agora até as eleições, ou até primeiro um período até as convenções, depois das convenções até o período eleitoral propriamente dito, as pessoas se dizem em pré-campanha. O que elas podem? Podem se apresentar, podem impulsionar, podem patrocinar vídeos de conteúdo sócio-eleitoral, podem. Tem que tomar cuidado com o que está dizendo, desde que não esteja pedindo voto. O que não pode agora é pedir voto. Antes do período eleitoral não pode pedir voto, nem de forma explícita nem implícita. Conto com seu apoio, pode ser considerado pelo juiz um pedido de voto implícito. Conto com vocês, estejam comigo, quero ser seu representante. Isso tudo pode ser interpretado como um pedido de voto. E o que não pode agora é pedir voto. Não pode apresentar número, não posso colocar aqui, se eu sou um candidato a prefeito, colocar aqui o número do meu partido e ficar, eu sou pré-candidato. Cara, tem o número do partido é meu número de urna. E alguns fazem isso. Isso já derrubou candidatos no Brasil nas últimas eleições. Nas de 2020, já teve candidato que perdeu, ganhou na urna e não tomou posse por isso, por uma logo atrás.
Então tem que tomar cuidado com isso. Pode impulsionar? Pode. Qual que é o conteúdo? O conteúdo você está se apresentando suas ideias. Você pode até se dizer, sou pré-candidato. Se tudo der certo nas convenções, serei candidato. Mas você não pode dizer, sou candidato, não pode pedir voto e não pode abusar. Você vai impulsionar o quê? R$1.000, às vezes para você é um valor tranquilo. Para um candidato, para uma pessoa com muito dinheiro, às vezes R$10.000 é um valor tranquilo. O que não pode é ter abuso. Isso é muito subjetivo, porque isso depende do entendimento do juiz. Entendi. O que é esse abuso? Às vezes R$50, 10 de R$50, o juiz pode entender que é um abuso. Às vezes o juiz não vai entender um abuso, um patrocínio de R$50.000. Então isso vai depender do juiz. Então é tomar cuidado, fazer dentro das suas posses e dentro da razoabilidade. Muito bem respondido, porque a gente vê já pré-campanhas, pré-candidatos já usando muito a internet e é uma dúvida pertinente. Só mais uma coisa, posso te cortar? Sim. Também não pode outdoor, não pode painel luminoso, essas coisas que são ostensivas também não podem, agora não pode. Vai poder, em determinadas medidas, de acordo com a legislação eleitoral, no período eleitoral. Agora não posso, como pré-candidato, colocar um outdoor. E já em campanha, sempre tem a dúvida, durante as últimas eleições municipais, sobre o uso de camisas. Quando você coloca ali uma equipe de 30, 40, 50 pessoas de blusa laranja, vermelha, roxa, e aí fica o pode, não pode. Um candidato fala, eu estou fazendo, o outro fala, eu não tenho coragem de fazer, que vai dar problema. Essa é a dúvida também. Eu ri porque eu lembrei da minha infância, né? Que podia muito essas camisas de vereador, de prefeito. Que até hoje a gente tem no guarda-roupa. Exatamente. Meus pais trabalhavam na roça. E essas camisas, candidato que eles nem gostavam, que servia para usar na roça 1 ano ou mais, né? Eram até boas essas camisas, eram bem feitas. Bom, a camisa, ela, por regra, não pode, mas a gente sabe que nem sempre você consegue achar quem fez a camisa, quem mandou estampar. Se eu quiser fazer uma camisa com um candidato, com o rosto de um candidato, do qual eu sou muito fã, eu posso fazer. A lei não me impede de fazer. Você pagou? Eu paguei, eu mandei fazer. Nós dois vamos apoiar nosso candidato, nosso amigo candidato. Pagamos do nosso bolso por nossa vontade. Nós somos os autores dessa arte. Se comprovar que o candidato patrocinou isso ou tinha um prévio conhecimento, falou, não, Reinaldo, vai lá e faz. Aí é outra história. Mas a gente não pode tolher a vontade das pessoas de manifestar a sua opinião. Então, se ela quer vestir uma camisa do candidato dela, ela vai vestir. E aí? Como que a Justiça Eleitoral vai falar quem fez? Se tiver provas de que o candidato mandou fazer ou o partido mandou fazer, ele vai ser responsabilizado, mas se for uma vontade popular, não tem jeito, as pessoas vão fazer e vão, inclusive, no dia da eleição, votar com essa camisa. Gira da Política, a gente fala então, doutor Reinaldo, sobre o desafio dos partidos, dos candidatos e a justiça eleitoral para as eleições a partir de agosto. Qual que é os desafios que você vê neste ano de 2024? Bom, da justiça eleitoral, o maior desafio é o combate à desinformação, não tem jeito. Né? Com o avanço das tecnologias... Fake news, deepfake, porque as tecnologias são muito rápidas, né? É um universo muito dinâmico. Nós sabemos hoje, pelo último levantamento do Senado, que as redes sociais elas chegam a influenciar até 45% do eleitorado. É muita gente. Então, essas pessoas podem ser bem influenciadas ou mal influenciadas. Então, como tolher, como combater a desinformação sem atacar as liberdades individuais das pessoas? É um desafio muito grande, mas que tem que ser encarado com seriedade, tem que ser feito. Isso é essencial até para a manutenção da democracia. Desafios dos partidos políticos. Em primeiro lugar, nas eleições municipais em especial, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de engajar as mulheres na política. Muito grande.
Em todo lugar em que eu trabalho, eu já estou trabalhando em algumas cidades esse ano, preparando campanhas. É muito difícil você encontrar as mulheres dispostas a colocar seu nome na urna, a enfrentar um pleito. Sempre foi difícil, está cada vez mais difícil. Inclusive, uma das ferramentas hoje é o de reforçar a participação feminina. Sim. E os partidos não estão conseguindo. Todo lugar tem dificuldade. Cada ano é mais difícil. É mais difícil. Esse ano de 2024, falando aqui da Grande BH, Betim, Contagem, a gente acompanhou a dificuldade, o desafio de montarem os partidos compondo as mulheres. Hoje nós temos aí... antes ela falava que era 30% de cota feminina. Não é 30% de cota feminina, é 30% de cota de gênero. Sim. Se um partido quiser ter 80% de mulheres, também ele não pode. Tem que ter 30% de homens, né? 30% de mulheres no mínimo. Mas cobrir essa cota para mulheres é muito difícil. Inclusive, hoje tem essa questão do combate à violência política contra a mulher, que é uma inovação também que eu não falei naquele momento, mas é uma inovação para agora, que nós temos um arcabouço jurídico para incentivar as mulheres a se posicionarem, quando elas sofrerem algum tipo de violência política, quando elas são afrontadas, quando são chamadas de nomes pela sua condição de mulher. Né? Então, esse crime é mais agravado se eu xingar uma mulher pelo fato dela ser mulher, ou sua isso, ou sua aquilo. Uhum. As mulheres têm que saber disso, tá? Que nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos de mais todos na política. E o desafio dos candidatos hoje está também relacionado, na minha opinião, à tecnologia, porque ao mesmo tempo que cada vez mais se investe dinheiro na campanha eleitoral para a internet, nós temos porque hoje sabemos que 45% pode se influenciar por ali. E os outros 55%, desses 55%, nós temos em torno de 25% que não têm acesso a tecnologia alguma. Sim. Como que o candidato vai falar com essas pessoas? Vai voltar naquela tradição do 3S, né? Saliva, santinho e sapato? Precisa, sim. Porque você tem que falar com essas comunidades, são pessoas de uma faixa etária de 65 mais, a maioria que não tem esse acesso. São regiões do Brasil que não têm acesso à tecnologia. Então, os candidatos têm essa dificuldade. E aí, vai gastar todo o seu dinheiro com as redes sociais? Não dá. Você vai ter que ter também o santinho, você vai ter que bater perna, vai ter que bater de porta em porta. Você tem tempo para isso? Então, as estratégias de campanha. Porque hoje está cada vez mais digital, mas também há cada vez mais exclusão de pessoas que não têm acesso às redes sociais. E o Gira na Política, hoje, tirando as dúvidas dos pré-candidatos e daqui a alguns dias candidatos às eleições municipais, com o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo, você comentou sobre as mulheres, e aí essa mensagem vai para as pré-candidatas sobre uma porcentagem que existe para elas, e poucas sabem quando se fala em fundo eleitoral. Esse dinheiro vai para o partido e elas têm ali uma cota para que seja distribuído para essas pré-candidatas. Sim, não inferior a 30% também, né? Não só para as mulheres, mas também para os homens. Os partidos também não podem destinar tudo para as mulheres. 30% mínimo para mulheres, 30% mínimo para homens. E as mulheres têm que fazer valer isso, sabe? Quando mulheres pré-candidatas, futuras candidatas, conversem com suas presidências de partido. Se o municipal não resolver, vão até a estadual, vão até a federal, mas exijam, porque muitas vezes esse fundo não é repassado. Muitas vezes você vai assinar ali que recebeu e não recebeu. É direito de vocês. Esse é um incentivo para que vocês custeiem suas campanhas, ocupem cargos eletivos, aumentem sua participação política. Isso é muito importante. Doutor, como que as pré-candidatas podem acompanhar isso? De alguma forma de sistema, através do presidente do partido, para que de fato elas saibam o valor que chegou e poucas candidatas, poucas pré-candidatas ali parem para receber o valor. Sim, esse valor, né, o montante geral, ele já está disponível, a informação já está disponível desde o começo de junho. Mas a principal ferramenta é através da presidência do partido. Se você não tiver informação no município, você pode buscar junto à
a estadual. E se não conseguir no partido, o TRE está aí para isso. Você vai buscar o TRE, vai buscar o cartório eleitoral da sua cidade e eles vão informar qual que é o fundo disponível e como que ele deve ser partilhado. E muito se fala sobre as regras para os candidatos. Existe alguma regra para o eleitor? Bom, sim, é uma coisa interessante, né? Porque o voto ele é um direito, ele começa com o direito. O sufrágio universal é uma coisa maravilhosa, né? O voto para todos. Mas, ao mesmo tempo que ele é um direito, ele é um dever. Sim. Os menores de 18 e maiores de 16 têm o voto mais como um direito, eles vão votar se quiserem. Os maiores de 70 anos vão votar se quiserem. Entre 18 e 70, se você não tem uma justificativa, você deve votar. E se não votar, você tem algumas sanções. Mas mais do que isso, nós temos também uma responsabilidade enquanto eleitores, né? Eu não sou candidato a nada, nem poderia ser pelo exercício da minha profissão nesse momento, porque eu prefiro estar atuando como uma força auxiliar. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre como nos portar diante das eleições. Eu posso, inclusive, com uma ação impensada minha, pensando que vou favorecer meu candidato, eu posso prejudicá-lo muito. Porque, vamos ver, naquele dia das eleições, naquela madrugada pré-eleições, o que acontece na maioria das cidades, principalmente cidades pequenas? Aquela enxurrada de santinho jogado na rua. E eu já vi isso acontecer, um apoiador fazer um material e jogar achando que ele vai ajudar o candidato dele. O candidato dele responder um processo, ser condenado sem ter feito, porque não tinha... O beneficiário era ele. Né? Sim. O material não tinha nada a ver com o material que ele tinha feito. Ele não apoiava esse tipo de coisa. Não tinha outro material dele na rua, exceto esse feito por um apoiador. E ele foi condenado. Então, esse candidato, descobrindo o autor dessa ação, ele pode buscar o ressarcimento civil e a responsabilidade criminal dessa pessoa. Porque olha o prejuízo. Ele poderia, né, perder um mandato por causa disso. Ele teve consequências financeiras muito altas. Ele teve que contratar advogado, teve que pagar multa, passou a ter uma condenação eleitoral que ele não tinha. Então, o eleitor tem que tomar cuidado com isso, porque se ele fizer e for descoberto, ele vai ser responsabilizado. Entre outras coisas, né? A gente falou da camisa. A camisa é uma expressão de vontade. Eu não estou sujando, eu não estou fazendo nada. Uhum. Mas, se eu colocar um jingle passando na porta de uma igreja, na porta de um hospital, na porta de uma escola, na porta de um cartório eleitoral, também não posso. Eu não posso fazer isso com o meu candidato. Colocar um carro de som, pegar o jingle que o meu candidato gravou para fazer a divulgação dele e colocar e passar nesse lugar. O meu candidato vai ser responsabilizado e se ele vier contra mim, eu vou ser responsabilizado por ter feito. E carro de som esse ano, novamente, proibido. Proibido. O que voltou esse ano, né, são as apresentações musicais, os famosos showmícios. Desde que não tenha pedido de voto, eu posso fazer um show musical, uma apresentação artística, para pedir dinheiro para a campanha do candidato. Eu só não posso pedir voto para ele. Ok. Isso voltou, não sei porquê, mas voltou. E aí a gente pode comentar também hoje no Gira na Política sobre prestação de contas. Pré-candidatos, candidatos que fazem uma campanha, quando ganha é ótimo e quando perde, às vezes essa prestação de contas, ela parte do partido que organiza o advogado e às vezes não, depois cada um se vira ali nos 30. Como que fica isso? Como que fica? Fica péssimo, fica péssimo, você fica inelegível. Né? Contas prestadas, e usa-se essa palavra feia, tá? Desaprovadas, seria reprovado, mas usa-se desaprovadas, é feio assim mesmo. Contas desaprovadas, você ainda fica elegível. Contas não prestadas, você fica inelegível. Então, candidato, pré-candidato, hoje, futuro candidato, se você não confiar que seu partido vai fazer, muitas vezes o partido fala que vai fazer e não faz, há casos e muitos casos, separa um dinheirinho ali da sua campanha, contrata o seu contador,
o seu próprio contador, contrate o seu próprio advogado, você vai ter muito mais tranquilidade para trabalhar, sabe? E é um dinheiro que você vai investir, que eu considero realmente um investimento, e que vai te evitar custos outros tantos, muito maiores. Procura se informar quanto custa um advogado eleitoral para te orientar na sua campanha, um contador, porque é muito importante, eleito ou não eleito, prestar contas. Se você deseja ser candidato futuramente, você pode acordar aí com uma bela surpresa. Eu tenho nome, tenho credibilidade, tenho partido, mas não estou elegível, porque meu partido não prestou contas como ele prometeu para mim. Doutor Reinaldo, queremos agradecer pela participação no Gira na Política, tirando as dúvidas dos eleitores, dos pré-candidatos às eleições municipais 2024. É um prazer recebê-lo aqui. Estou muito feliz pelo convite, pela acolhida. Agradeço todos os envolvidos para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Agradeço ao Portal Gira Notícias, à Rádio Hits, a você, a todos que trabalharam aqui para que esse programa aconteça. Espero que esse programa tenha sido útil. É uma honra estar no primeiro, né? Olha só, estou no primeiro dessa série. Espero que seja uma série de muito sucesso, de muita audiência, que ajude muita gente com informação a respeito das eleições, em especial de Betim e região, mas para todo o Brasil e onde mais estiver nos assistindo. Espero que os líderes partidários, pré-candidatos, eleitores, agentes políticos, que tenham de alguma forma, encontrado informação relevante nesse bate-papo, que repassem para outras pessoas que a informação a gente sempre deve compartilhar. Quanto mais informação, melhor nossa democracia, melhor nossa sociedade, melhor a vida de todos. Muito obrigado e um abraço a toda a audiência. Nos acompanhe através das redes sociais, Gira Notícias, com cobertura completa das eleições 2024, através do portal, redes sociais e também da Hits FM. Comprometido com a democracia, o portal Gira Notícias segue com a cobertura das eleições 2024.